Graça e paz, meus santos amados, louvado seja o nome do Senhor, que neste momento estamos dando uma continuidade do nosso estudo sobre os espíritos maus que têm influenciado, que têm criado barreiras nas nossas vidas. Estamos aqui hoje a falarmos sobre a estruturação dos espíritos maus, a estruturação dos espíritos maus. Se formos na Bíblia, em Gênesis capítulo 3, versículo 11, a palavra de Deus, ela vai nos falar que no versículo 11, e Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Essa é um dos versículos que cria algumas perguntas ao homem. Deus dá perguntas ao homem. Realmente, quando o pecado entrou no jardim do Éden, tudo ficou complicado, a vida ficou complicada. E hoje as pessoas estão numa crise, porque o pecado penetrou na vida do ser humano e ela funciona como um contraste, como um choque na vida do ser humano. Mas a Bíblia, ela vai nos trazer de uma maneira certa, vai nos estruturar, vai nos ensinar, de modo que nós tenhamos claramente estes preceitos deste conhecimento. Então temos as estruturas ou a estruturação dos espíritos maus. Nós falamos dos espíritos maus, espírito de Sataka, espírito de Machini, espírito de Malaika, espírito de Matoa, espírito de Quenche, espírito de Nhangarume. Esses são espíritos que atuam em diferentes lugares, cidades, vilas, áreas, até alguns países, né? Tem havido esses espíritos maus. Tem provocado grande polêmica, grandes problemas, grande crise, grande calamidade na vida espiritual do ser humano. Mas temos uma parte mais importante que nós temos que aprender, termos em consciência, né? Em Gênesis capítulo 3 e 11, que nós acabamos de ler, versículo 11, realmente o homem procura o bem no mundo separado do céu. Deus está longe e necessita da nossa ajuda. Ele não se preocupa, o nosso Deus não se preocupa com as nossas vidas diárias. Normalmente, temos visto os espíritos com a seguinte estruturação, aquilo que nós estamos a dizer. Agora, a estruturação dos espíritos maus. Temos a seguinte estruturação. Primeiro encontramos os espíritos dos mortos, que criam grande decadência, grande polêmica, muitas ameaças na vida das pessoas. Quando alguém morre, é uma preocupação na família, os que viveram, sem ter conceitos bíblicos, porque a Bíblia nos ensina em Deuteronômio que aquele que morre não voltará mais para casa falar com os vivos, porque os vivos comunicarão entre os vivos, mas os mortos comunicarão entre os mortos. Então, quando alguém morre, ele está num processo de esquecimento. Ele esquece a sua indústria, a sua família, esquece o seu bem que ele tinha em vida, porque ele está numa outra área, numa outra dimensão, num outro mundo espiritual. Amém? Então, encontramos o crise na família, a família cheia de medo, abandonando o espaço onde vivia o falecido. Então, este é um contraste que deixa com que o homem não tenha confiança em Deus. Depois encontramos espíritos familiares e espíritos charais. Esses são problemas muito mais caóticos, né, que tem enfrentado nos nossos meios. Por exemplo, nós vamos falar acerca dos espíritos dos mortos. Realmente, esses espíritos dos mortos são demônios espirituais, são demônios dos espíritos maus, né? Quando esses espíritos comunicam mensagens ao feiticeiro, não usam a sua língua nativa. Eles usam uma voz baixa, fraca e murmura entre dentes, usando uma língua estranha. Então, essa é uma forma que se identifica os espíritos dos mortos. E também encontramos que na palavra do nosso Senhor Jesus, do nosso Deus, em Isaías 29,
29, versículo 4, encontramos que a palavra de Deus diz assim: então será abatida, falarás debaixo da terra, a tua fala deste o pó será fraca, deste o pó será fraca, a tua voz debaixo da terra será como a de um feiticeiro, a tua fala assobiará deste o pó. Isaías 29:4. Então, é uma das identificações dos espíritos, ou uma estruturação dos espíritos dos mortos que tem feito nas vidas e na comunidade das pessoas. Espíritos charais são demônios que ficam com a família, abrandando a vida da família para imitar depois de morrer. Comunicam com a língua local usando a mesma voz. Não vos voltareis para os mediuns, nem para os feiticeiros, a fim de vos contaminardes com estes. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Aleluia. Levíticos 19, versículo 31. A palavra de Deus nos ensina, nos fala, nos fortifica sobre os espíritos charais, que tem sido um pânico na vida das pessoas. Em Deuteronômios 12, versículo 2, diz assim: exterminai todos os lugares em que os povos que dominareis serviram a seus deuses sobre os altos montes, sobre os outeiros e debaixo de toda árvore verde. Deuteronômios. Não podem consultar os espíritos maus, nem os mediuns, nem os mágicos, nem os feiticeiros, pois eles não trarão nenhuma declaração para as nossas vidas. Temos também outra estruturação, espírito de charais. São demônios, espírito de charais, são demônios que prometem ajudar a pessoa com o mesmo nome. Muitas das vezes manifestam-se nas crianças, comunicam-se com a língua local. Isto acontece ao nascer de uma criança. Este é um problema que acontece ao nascer de uma criança. Os pais dão nome de um familiar morto e, como consequência, a criança passa a contrair demônios. Isto é bíblico. Se nós formos no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 7, nós encontramos a palavra do Senhor dizendo assim: assim aconteceu no tempo de Daniel. Ele foi dado nome de um demônio para ser seu xará, Beltesazar. Mesmo assim, ele negou. No versículo 8, ele negou. O Daniel, quando foi exilado para a Babilônia, eles quiseram lá mudar o nome dele. Quiseram lá lhe dar um nome do espírito mau, um nome de um demônio, Beltesazar. Então, mesmo assim, o Daniel, ele negou, não aceitou. O que significam nomes? Isto quer dizer que os nomes que nós estamos a atribuir ou a dar às nossas crianças tem que ser nomes que têm um significado. Tem que ser um nome que tem um significado. E que muitas pessoas nas casas têm medo quando alguém morre ou quando alguém nasce. A intenção dos pais da criança é de lembrar o nome do seu avô que já viveu há tempo, e aí chega à conclusão de poder atribuir o nome à criança. E numa finalidade, se aquele espírito, aquele nome da pessoa que faleceu tinha um tipo de espírito, então ele volta para o espírito de xará. Ou mesmo assim, alguém está vivo e passa um nome a alguém, uma das crianças, e a pessoa morre. Então aqueles espíritos que manifestavam na vida daquela pessoa antes de morrer, então depois de ter morrido, ficam contraindo na vida daquela criança. E exatamente que a criança vem sofrer. Meu querido amado, este é o pequeno texto que nós poderíamos compartilhar agora. Eu creio que cada vez estará nos examinando. Temos pouco recurso, isto é, o meu celular tem pouca capacidade. Então não permite dar uma palavra longa, 1 hora, 2 horas, não consegue, não permite. Só apenas 10 minutos, 5 minutos, devido da capacidade do meu celular. Que Deus te abençoe. Sempre estaremos juntos em oração. Ore por mim e eu também estarei orando ao irmão sobre a sua companhia. Que Deus te abençoe.